Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E eu começo essa edição falando sobre seguro-desemprego. O valor das parcelas foi reajustado de acordo com o INPC e o teto do benefício passou para R$ 1.911. O seguro-desemprego passou a variar de R$ 1.100 para R$ 1.911. Os novos valores do benefício estão valendo desde a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC de 2020, que ficou em 5,45%. Com isso, o benefício máximo aumentou R$ 99 e deve ser pago aos trabalhadores que tinham salário médio acima de R$ 2.811. A correção vale para os benefícios já requeridos e também para os que já foram liberados. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que atuou em regime CLT e foi dispensado sem justa causa e quem teve o contrato suspenso em virtude de participação em programa de qualificação profissional. O trabalhador recebe entre 3 e 5 parcelas, dependendo do tempo de trabalho, sendo que o período mínimo é de 6 meses. Mas, para solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez, o profissional precisa ter atuado por pelo menos 12 meses com carteira assinada em regime CLT. E mudando de assunto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia afirmou que é cedo para falar sobre exportações das vacinas produzidas no país, já que a campanha está só começando. Mas não ficou claro se o anúncio vale para o Brasil. A declaração foi dada no mesmo dia em que um avião brasileiro partiu de Campinas para uma viagem até a Índia para buscar 2 milhões de doses do imunizante de Oxford, produzido no Instituto Serum. A aeronave deu início à viagem para buscar, na Índia, 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. A previsão inicial era que o avião voltasse ao Brasil no sábado, com a chegada pelo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Ao chegar ao país, a vacina ainda precisa aguardar o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que as doses comecem a ser aplicadas. A agência se reúne no próximo domingo para analisar o pedido de uso emergencial apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz, parceira da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, no Brasil. E depois do colapso na saúde pública de Manaus, por conta do aumento nos casos de Covid-19, começou hoje a transferência de pacientes da região para 8 capitais. A ação é coordenada pelo Ministério da Saúde. A Força Aérea Brasileira já iniciou o transporte dos cerca de 150 pacientes. O primeiro avião embarcou para Teresina, no Piauí, levando doentes e profissionais de saúde. O Ministério da Defesa informou que há voos programados para o Maranhão, Rio Grande do Norte e Paraíba. E hospitais de Goiás, Pernambuco, Ceará e Distrito Federal também devem receber pacientes vindos de Manaus. As transferências acontecem em meio ao colapso do sistema de saúde amazonense após o número recorde de internações por Covid, em meio à circulação de uma nova variante do coronavírus no estado. Os hospitais ficaram sem oxigênio para atender os pacientes com falta de ar. Médicos de Manaus chegaram a transportar cilindros nos próprios carros para levar aos hospitais e familiares e também tentaram por conta própria comprar o insumo. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou que vários governadores já se colocaram à disposição para recepcionar pacientes com Covid-19 em seus estados e reservaram suas estruturas hospitalares para dar o apoio necessário para os pacientes do Amazonas. E ontem o governo do Amazonas anunciou a suspensão do transporte coletivo de passageiros entre rodovias e rios, exceto o transporte de cargas. E também proibiu a circulação de pessoas entre as 7 da noite e as 6 da manhã, com exceção das atividades essenciais. E mudando de assunto, nos destaques internacionais, com mais de 30 milhões de casos, a Europa é o continente mais afetado pelo coronavírus. Os 52 países da região são a zona mais afetada do mundo em número de casos, à frente de Estados Unidos e Canadá, com quase 24 milhões de casos, América Latina e Caribe com quase 17,
e Ásia com mais de 14 milhões. A Europa também é a região com mais mortes pela pandemia, com 646 mil até amanhã desta sexta. Em relação aos contágios, os países mais afetados na Europa são Rússia, Reino Unido e França, que vai impor a partir de sábado um toque de recolher nacional às 6 da noite. Oui, bien sûr, on va s'arranger. Pour ma part, c'est tout à fait possible de s'arranger. Vamos trabalhar isso, é possível. Acho que precisamos de medidas radicais para conter a pandemia. Estou ouvindo as propostas, pessoalmente não me importo. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Je suis pas optimiste sur. Não estou otimista de que a situação será resolvida nas próximas semanas. Acho que isso vai levar a um novo confinamento. Junto com a América do Norte, a Europa é a região que registra os maiores números de infecções diárias. Na semana passada, ambas registravam uma média de 260 mil novos casos por dia. No mundo, cerca de 730 mil novos casos são relatados diariamente. Entre os países que tiveram aumentos preocupantes nos últimos 7 dias, destaca-se a Espanha, onde as infecções aumentaram 168%, na comparação com a semana anterior, e houve mais de 193 mil novos casos de contágio, seguido de Portugal e Bélgica. Entre os países que tiveram aumentos preocupantes nos últimos 7 dias, destaca-se a Espanha, onde as infecções aumentaram 168%, na comparação com a semana anterior, e houve mais de 193 mil novos casos de contágio, seguida de Portugal e Bélgica. No total, a pandemia de coronavírus causou mais de 92 milhões de casos de contágio em todo o mundo, em pouco mais de um ano e quase 2 milhões de óbitos. E o primeiro-ministro holandês confirmou hoje a sua demissão e a de todos os ministros do executivo na sequência de um escândalo relacionado com abonos de família e a acusação indevida de milhares de pessoas de fraude. Milhares de famílias precisaram reembolsar o dinheiro do auxílio, o que causou sérios problemas financeiros a muitas delas. Alguns dos familiares forçados a devolver o dinheiro foram visados pelo governo devido à origem étnica. Nós concordamos. Se todo o sistema falhou, somente a responsabilidade conjunta pode ser assumida. Isso levou à conclusão de que agora oferecia ao rei a renúncia de todo o gabinete. Primeiro-ministro desde 2010 e um dos mais antigos da Europa no poder, Rutte já havia anunciado que concorreria a um 4º mandato. As eleições parlamentares estão previstas para acontecer daqui a 2 meses. E para encerrar, a Disneylândia da Califórnia, nos Estados Unidos, reabriu as portas de uma forma bem diferente. Depois de longos 10 meses fechada por causa da pandemia de Covid-19. O complexo se transformou em um mega centro de vacinação. A lenta vacinação no estado tem sido amplamente criticada, com uma das menores taxas de inoculação per capita do país. Agora, as autoridades expandiram os critérios de administração da vacina para incluir todas as pessoas com mais de 65 anos de idade. O ano passado foi muito estressante e um pouco solitário, então eu gostaria de voltar ao normal. Espero que em um ano o mundo seja um pouco mais normal. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 384 mil mortes e pelo menos 23 milhões de casos de Covid-19. O centro de vacinação da Disneylândia planeja vacinar cerca de 7 mil pessoas por dia. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.